Vamos fazer aqui a correção, página 26, questão 1. O tema é a população brasileira. A questão de número 1 diz: qual a contribuição dos índios para a cultura brasileira? Os índios contribuíram de muitas formas e a gente pode citar, por exemplo, tomar banho todo dia, comer milho, mandioca, algumas palavras do nosso dia a dia, algumas palavras do nosso idioma, lendas e o uso de plantas medicinais. A segunda questão diz: como era a relação entre os índios e os colonizadores portugueses? No primeiro encontro foi muito amistoso. Depois, a relação se tornou uma exploração da mão de obra, uma imposição cultural e até mesmo o extermínio de grupos indígenas que resistiram à dominação portuguesa. Já a terceira pergunta: como ocorreu o extermínio de índios no Brasil pelos portugueses? Esse extermínio aconteceu com o uso de armas, com a disseminação de doenças que matavam os índios facilmente devido à não existência de anticorpos para algumas doenças trazidas pelos portugueses. Por exemplo, uma gripe que poderia simplesmente exterminar uma tribo inteira. Já a questão 4 diz: em quais aspectos é mais evidente a contribuição dos portugueses para a cultura brasileira? A gente pode dizer que o mais evidente é a língua portuguesa, que é falada em todo o território nacional. A religião, que é a religião católica predominante no país, e alguns traços culturais da arquitetura colonial e também da culinária, certo? Questão 5. Em que condições os povos africanos foram trazidos para o Brasil? Eles vieram à força, em condições muitas vezes desumanas, em navios de negros, navios negreiros. E para serem explorados, eles foram trazidos para serem explorados pela mão de obra escrava. A sexta diz: quais as contribuições dos africanos para a cultura no Brasil? As contribuições a gente pode citar a mão de obra que transformou a paisagem natural e deu início a uma construção da paisagem geográfica, a introdução de palavras em nosso idioma, as religiões de matriz africana, a música, a dança, além também de uma influência na culinária. A sétima, a pergunta é: além desses apresentados nos vídeos, que outros povos contribuíram para a formação da população e da cultura de nosso país? Cite exemplos de contribuição cultural desses outros povos presentes no nosso cotidiano. Outros povos que vieram para cá e que contribuíram para a nossa formação foram os italianos, alemães, japoneses, sírios e libaneses. Eles contribuíram para a formação da nossa cultura. Por exemplo, eles contribuíram com a culinária, com os festejos, com a religião e com alguns hábitos cotidianos. Já a oitava diz o seguinte: entendendo a cultura de um povo como algo vivo e em constante transformação, você acredita que os novos imigrantes que chegaram ao Brasil na atualidade podem enriquecer a nossa cultura? Justifique sua resposta. Sim, né? A resposta é sim. Porque a cultura
é algo que está em constante transformação. Os novos imigrantes que chegam ao Brasil, como por exemplo, os haitianos, os angolanos, chineses, coreanos, venezuelanos, irão trazer contribuição para a nossa cultura. Nona questão. Cite exemplos de povos e comunidades tradicionais do Brasil. A gente pode estar citando comunidades quilombolas, pescadores artesanais, ribeirinhos, povos ciganos, povos de terreiros, tá? São esses povos mais tradicionais. Já a questão 10 diz: quais são os direitos destes povos? Vejam só, a Constituição, por meio do seu artigo 215, determina que o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígena e afro-brasileira, e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Já no artigo 216, a Constituição determina que deve ser promovido e protegido pelo poder público o patrimônio cultural brasileiro, considerando tanto os bens de natureza material como imaterial, que é o jeito de ser e de viver dos diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira, certo? A questão 11 pergunta como esses povos vivem. A maioria das vezes, esses povos tentam ou buscam preservar suas culturas e tradições em diversos lugares do nosso país. Já a 12 pede para você explique por que é importante garantir o direito à cultura e ao território desses povos no Brasil. Vejam só, esses povos, eles são marcados pela exclusão, não somente por fatores técnicos raciais, mas também pela impossibilidade de acessar a terra, que por eles eram ocupadas tradicionalmente, certo? A maioria foram usurpadas, foram roubadas por grileiros, por fazendeiros, né? Por empresários que tinham interesse em suas terras. Daí, a necessidade de se criar leis para garantir a esses povos os seus direitos, ok? E a questão 13 diz como os povos e as comunidades tradicionais ajudam a manter o meio ambiente natural dos lugares onde eles vivem. A maioria dos povos tradicionais são grupos diferenciados culturalmente. E grande parte deles buscam manter um ambiente mais harmônico no lugar onde eles vivem. Eles respeitam o princípio da sustentabilidade, buscam sobrevivência das gerações usando aspectos físicos, culturais e econômicos mais ecologicamente sustentável, garantindo assim a sobrevivência das próximas gerações. Ok? E a questão 14 é uma questão de resposta pessoal. Você sabe se existe alguma comunidade tradicional perto de onde você vive? Se sim, me diga quem é esta comunidade, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa e verificar se existe alguma comunidade tradicional próxima à sua casa. Se existir, diga quem é, diga o nome. Se não, você simplesmente coloca a resposta não, ok?